Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nossa convidada, a juíza de direito Fátima Maria Costa Soares de Lima, nasceu em Natal no dia 11 de agosto de 1956. Filha do comerciante João Veríssimo da Costa, natural de Pedro Avilino, e da costureira Maria da Conceição Costa, natural de Afonso Bezerra. Caçula de uma família de 8 filhos, Fátima Soares é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já tendo concluído 5 especializações. Fátima Soares foi aprovada em concurso público para juíza, tendo assumido em 2000 a comarca da cidade de Pedro Velho. Fátima Soares também foi titular em outras comarcas, como Canguaretama, Parnamirim, Monte Alegre, e em 2003 assumiu em Mossoró, como juíza titular, a vara da infância e juventude, tendo ainda acumulado as comarcas de Campo Grande e Afonso Bezerra, permanecendo até junho de 2008, quando foi removida para a primeira vara da família do distrito da Zona Sul, em Natal. Fátima Soares é casada há 29 anos com o auditor fiscal João Batista Soares de Lima, natural de Goianinha, secretário de Tributação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. O casal tem 3 filhos. Esta entrevista foi gravada no dia 15 de junho de 2008, na residência de Fátima Soares, no bairro Planalto, 13 de Maio, em Mossoró. Cumprimentos à telespectadora, ao telespectador da TCM, programa Mossoró de todos os tempos. Nossa convidada de hoje é a doutora Fátima Soares, uma cidadã, uma senhora, uma mãe, uma juíza, mas não é uma juíza comum. Ela se destaca notadamente por 2 modos. Primeiro, não fica só no seu birô, abre a porta e vai à comunidade. Desde que se formou, que é magistrada, que assim procede. E segundo, prestou nesses últimos 5 anos em Mossoró um extraordinário serviço, reconhecido por toda a comunidade. Doutora Fátima, inclusive, tem certos atos que se tornaram conhecidos em nível nacional. Inclusive, doutora Fátima, eu gostaria de perguntar à senhora, essa versão de juíza docinho, tem todo um emblema dentro disso, não é? Exatamente, é interessante, foi que logo quando cheguei aqui em Mossoró, junto à vara da infância e juventude, eu recebi um pedido de uma certa mãe que ia fazer uma festa na sua casa. E, de repente, ela quis fazer uma festa temática sobre os órgãos do corpo humano. E, durante a festa, ela resolveu servir docinhos eróticos, quer dizer, os docinhos de forma erótica. E pediu autorização da Justiça. Analisando o pedido, eu disse que o objetivo de uma festa temática não tinha problema nenhum. Só que a forma de degustação dos docinhos causaria um constrangimento e assim ela poderia fazer a festa, mas sem servir os docinhos eróticos como ela realmente pretendia, né? Porque constrangeria os adolescentes e essa atitude iria abalar, com certeza, o direito de personalidade dos adolescentes que participariam.
E em razão disso, essa decisão, não é, de repente tomou uma certa repercussão e ficou conhecida no mundo jurídico. E hoje, se houver qualquer pessoa acessar o Google Juíza Docinhos, aparece N sites sobre a minha decisão. É uma decisão muito precisa, né, doutora? Porque tinha mesmo que fazer isso, não é? Dentro do conceito, dentro da forma, dentro do contexto que a senhora sempre defendeu, não é? Isso. De honra, de cidadania. Bons costumes, né? Não é isso? A preservação dos bons costumes em qualquer parte, né, do mundo, ela tem que ser uma forma de cultura e de ação de todas as pessoas. E essa decisão, embora de uma forma simples, eu acredito que deu uma repercussão em nível nacional e saiu até no programa do Jô Soares. Saiu no E programa. o interessante é que outro dia eu estava em São Paulo, bem na época que aconteceu o fato, e um motorista de táxi, comentando em relação ao meu sotaque, perguntou: a senhora é de qual cidade lá do Nordeste? Eu falei de Mossoró. Sou lá da cidade de Mossoró. Ele disse: recentemente Jô Soares comentou uma decisão de uma juíza lá de Mossoró sobre uma mãe que queria servir docinhos eróticos. A senhora tomou conhecimento disso? Eu disse: pois não, tomei sim. E qual a sua opinião acerca desse assunto? Ele falou: não, a justiça tem que dar um breque, porque a juventude hoje está muito avançada. E aí começamos um papo e eu sempre procurando saber a opinião dele. E lá para as tantas eu cheguei já pertinho de encerrar a corrida, disse: pois você está falando com a juíza que proferiu a sentença. Ele ficou assim assustado e diga, aí disse: eu falei alguma coisa errada, doutora, me desculpe. É bom, muito bom, muito bom. Doutora Fátima é do Rio Grande do Norte? Sim, eu sou natalense. E como é a sua posição em termos de irmãos? São muitos irmãos? Eu tenho 7 irmãos, é uma família de 8 irmãos, são 5 mulheres e 3 homens. A senhora é das primeiras, das últimas? Eu sou a filha caçula, filha de rama. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos, já era bastante idosa. Inclusive, ela disse que não esperava, né, que eu nascesse. Foi uma gravidez não intencional, mas que ela depois disso foi muito feliz com o meu nascimento. Estudos em Natal, certamente, né? Todos eles, desde da infância, estudei no Instituto Nossa Senhora de Esteio, uma formação religiosa, católica. Minha mãe sempre foi muito católica. E depois estudei também na escola doméstica e no Ateneu, né? A minha formação do segundo ano do segundo grau foi no Ateneu, que naquela época o Ateneu era uma das melhores escolas, inclusive pública, e que todo mundo disputava uma vaga. E eu fiz a minha formação lá. Com certeza. Era mesmo. Muito boa a escola, para o senhor ter uma ideia. O meu primeiro vestibular foi para medicina, eu não passei por 3 décimos. Passava na época com 7,5, eu tirei 7,2. No ano seguinte fiz o vestibular para direito e passei. E sem fazer cursinho, só com a preparação do nível médio, que foi a minha formação básica. E direito teve alguma relação com alguém da família? Não, a senhora foi uma das primeiras? Foi incentivada por minha mãe. Ela sempre queria que eu tivesse uma formação na área jurídica. E ela dizia: minha filha, você tem perfil para ser uma juíza. Ela estava certa. Então, logo terminou o curso de Direito, já fez concurso para juiz? Não, doutor Milton, interessante. Eu terminei meu curso de Direito em 80 e casei em dezembro de 79. E por opção, desejei ser logo mãe. Ótimo. Então eu trabalhava na época, né, e quando eu comecei a ter filhos, eu passei assim quase 10 anos só cuidando da minha família, dos meus filhos, uma dedicação mesmo exclusiva de mãe. Depois fiquei sempre ligada assim na advocacia, mas não com um compromisso de uma atividade permanente. Quando meus filhos já estavam estudando, todos na escola, e eu ficando com o tempo mais livre, aí foi quando eu realmente montei um escritório e comecei a trabalhar como advogada.
Aí quando foi depois eu decidi ser juíza e quando eu fiz o concurso, eu passei um ano assim reclusa me preparando exatamente porque eu disse ao meu esposo, Soares, agora eu quero ser juíza, reunir meus filhos, vocês vão me ajudar, que agora eu quero seguir a minha profissão, que eu tanto sonhei. E daí, graças a Deus, eu tive sucesso. Casamos, fomos morar na nossa casinha nova, lá na Zona Norte, e aí por diante tivemos os nossos 3 filhos. Então nesse período todo eu considero que conheço Fátima namoro com ela desde 76, então já faz aí 32 anos que nós nos namoramos, nos damos muito bem. Eu admiro muito Fátima porque ela é uma pessoa honesta acima de tudo e em todos os sentidos, muito responsável, comprometida com as obrigações de mãe, de esposa. Eu queria dizer, Fátima, que eu quero que você, agora que está voltando de Mossoró para Natal, como juíza, continue exercendo essa atividade com o zelo com o que você começou. E, pessoalmente, eu, enquanto marido, quero deixar aqui o meu depoimento, né, a minha declaração que amo você, admiro você e quero permanecer com você por mais, pelo menos, os 32 anos que nós nos conhecemos. Ou seja, por todo o resto da minha vida.